Bom, boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite. E eu acho que eu vou contribuir aqui falando um pouquinho sobre nossa experiência lá no Rio de Janeiro. E uma das coisas que a gente costuma e tem percebido, e talvez seja a minha grande contribuição aqui nesse evento, é trazer uma ideia de que tecnologia, análise de dados, georreferenciamento, toda essa revolução tecnológica, ela não funciona se ela não produzir uma quebra de paradigma. Isso é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante lá no Rio de Janeiro, por influência, estímulo, patrocínio, todo o suporte do nosso procurador-geral Eduardo Gussen, mas é uma coisa que a gente conseguiu experimentar e conseguiu ganhar uma certa maturidade. Por isso que hoje a gente fala, e eu repito, tecnologia e análise de dados sem quebra de paradigmas não funciona. E por que eu falo isso? É uma coisa que todo mundo no Ministério Público, talvez todos os Ministérios Públicos possam falar hoje, e talvez qualquer empresa privada também, especialmente depois desse período de pandemia, é que todo mundo diz que já experimentou algum tipo de transformação digital na sua instituição. Às vezes até mais de uma, né? Os processos eram de papel, agora são eletrônicos, eu faço reuniões virtuais, eu peticiono de forma eletrônica, eu assino digitalmente. Olha, agora eu tenho um gráfico bonito que mostra quantas ações eu fiz. Mas o que a gente se pergunta, e é isso que talvez seja o grande fundo de como a gente trabalha hoje, lá o que a gente chama de MP em mapas, né, o setor criado pelo Procurador-Geral para a transformação digital, no sentido de trabalhar dados para a sociedade, para o Ministério Público, a pergunta que se faz nessa transformação digital é: isso realmente transformou a instituição? O Ministério Público se transformou, né, se reinventou a partir dessa transformação digital que todo mundo fala que vivenciou agora na pandemia? Alguns vão responder, e aí não vale falar, é diferente, porque agora eu demoro 2 horas digitalizando os documentos, demoro mais 1 hora dividindo os arquivos em lote de 16 megas para mandar para o tribunal, o sistema do tribunal às vezes sai do ar e eu fico tempo sem peticionar, é difícil folhear os autos. Não adianta falar nessa transformação digital, a audiência agora é gravada em vídeo e eu demoro muito mais tempo para ver aquele vídeo todo do que quando eu lia na transcrição feita pelo juiz, né, que disse isso, que disse aquilo. O que eu pergunto é: essa transformação digital que a gente vivenciou hoje, às vezes forçadamente pela pandemia, ou que alguns ministérios públicos e instituições passaram há algum tempo atrás, reinventou o Ministério Público, reinventou a sua instituição? A gente trabalha diferente hoje por causa disso? Eu falo isso porque às vezes o fluxo continua o mesmo. Ainda que os procedimentos sejam todos eletrônicos, a gente continua naquela mesma forma antiga de trabalhar. Né? A gente recebe representações da sociedade, a gente requisita informações dos investigados, a gente analisa aquelas informações manualmente, até com a ajuda de assessores, propomos ações, celebramos termos de ajustamento de conduta, e no final das contas, quando a gente vai ver que transformação digital foi essa, a gente vai ver que a gente simplesmente digitalizou o nosso fluxo de trabalho, mas mudança efetiva a gente não conseguiu. E talvez isso a gente consiga trazer alguma contribuição, porque tem muito Ministério Público que já chegou em uma segunda fase. Né? Qual é essa segunda fase? Essa segunda fase foi uma fase que foi no nosso Ministério Público iniciada lá há 4, 5 anos atrás, quando o nosso procurador-geral atual teve a ideia de criar um setor para analisar dados internos e externos da instituição. Ele tinha um pensamento muito de vanguarda e imaginou que o Ministério Público ele pudesse fazer muito mais, né, produzir muito mais impacto na sociedade se ele trabalhasse os dados que já existiam disponíveis por aí, estavam espalhados, desestruturados em portais de transparência, ou que a gente obtinha via convênio. Trabalhar esses dados seria algo que contribuiria muito para o Ministério Público. E nessa fase ele criou um setor que chamou-se MP em Mapas, e passamos a trabalhar muitos desses dados. Né? A gente conseguia dados de contratações públicas, dados de orçamento, e tudo isso tentando trabalhar tanto do ponto de vista interno, para que o promotor tivesse mais ferramentas, quanto do ponto de vista externo, para que a sociedade pudesse compreender melhor aqueles dados e, eventualmente, questionar seus governantes, questionar suas estruturas de governo sobre a correção daquilo, eventuais desvios que pudessem ficar mais transparentes na medida que a gente trabalhasse aquele dado.
Esse foi o nosso caso, né? Lá alguns anos atrás, quando foi criado esse setor, um setor formado por especialistas de várias áreas, TI, geografia, estatística, matemática, BI, e não vou dizer que foi ruim, não. A gente recebeu vários elogios, a gente foi noticiado em vários lugares da imprensa. Como você falou, o Ministério Público do Rio chamou muita atenção, ainda há alguns anos atrás, quando criou esse setor de análise, quando começou a produzir os primeiros resultados, né? A gente começou a utilizar algoritmos de inteligência artificial para mostrar algumas formas mais estruturadas de informação para o promotor. A gente passou a ter ferramentas que mostravam desde índices de saneamento básico até localização de escolas, localização de hospitais no mapa de uma forma mais fácil para que o promotor pudesse saber quais eram as estruturas que estavam dentro da sua atribuição, passando por contratações públicas. A gente fazia uma análise de ações consumeristas que eram repetitivas no juizado. Aliás, essa, inclusive, faço um parênteses aqui, essa forma de análise das ações dos juizados é uma coisa que o judiciário ainda precisa se apropriar. A gente lê os dados dos juizados, tem alguns robôs que vão lá e leem as informações de processos dos juizados especiais, e a partir disso a gente analisa e categoriza aquilo que são assuntos repetitivos, né, para que os promotores possam atacar via ação coletiva. Então a gente faz isso de entender quais são os problemas do judiciário para atacar de uma forma global e coletiva e evitar a saturação das varas, né? Muitos desses procedimentos, muitos desses assuntos nem chegavam no Ministério Público, porque o volume de representações que a gente recebe nas nossas ouvidorias é muito inferior ao volume de dados, de processos que chegam semanalmente no judiciário, né, no juizado especial. Então a gente fez muitas ferramentas que liam, transformavam, estruturavam dados, e isso foi muito feliz, gerou muitos frutos. Mas eu posso dizer que isso foi tudo. Isso foi o que a gente conseguiu um sucesso total, a gente reinventou a instituição a partir disso? De certa forma, sim. Mas a gente precisou perceber que havia ainda um pequeno, mas um enorme obstáculo para que toda essa análise de dados representasse, de fato, uma mudança de paradigma na instituição. E por que eu falo isso? Muitos promotores, apesar da gente ter construído muitas ferramentas de análise de dados, ferramentas de mapas, né? A gente começou uma ferramenta chamada Inloco, que muita gente já deve ter usado. A gente colocava todas as camadas de informação que tinha algum dado geográfico num mapa onde o promotor poderia vincular camadas, colocar camadas sobrepostas e entender melhor aquela realidade, tanto o promotor como o cidadão. Isso era uma aplicação pública, ainda existe. Mas que salto de qualidade a gente ainda precisava dar para realmente reinventar o Ministério Público, né? O que faltava para que os promotores, de fato, encampassem aquelas ferramentas no uso, no dia a dia da nossa instituição? Alguns promotores esqueciam da existência dessas ferramentas, continuavam atuando como se aquela informação não tivesse disponível para ele. Às vezes, alguns não tinham muita habilidade para lidar com os painéis e com os mapas. Então, a gente, de fato, teve algumas crises e não víamos uma internalização de tudo isso que era muito legal e era muito festejado na atuação finalística. E alguns falavam, falta uma cultura de dados na instituição, as pessoas não estão acostumadas a trabalhar dados, isso é uma mudança geracional. Bom, é fato que faltava uma cultura de dados, mas nós não acreditávamos que isso era o único elemento, né? Só faltava uma cultura de dados, era como se a gente estivesse tirando a nossa responsabilidade. Olha, fizemos tudo o que era possível e agora falta a instituição criar uma cultura de dados. Não, demandava a nós, né? Era uma responsabilidade nossa, e quando eu falo nossa, eu falo do setor MP em Mapas, da Coordenadoria de Análise de Diagnósticos e Geoprocessamento, gerar algum produto que transformasse realmente essa cultura de dados, né? Que criasse essa cultura de dados. E aí, contando mais uma vez, e o Ademir falou isso em algumas entradas anteriores, como é importante o patrocínio, o suporte da administração, do procurador-geral para que isso aconteça, né? E a gente teve isso com o Dr. Eduardo Gussen. A gente conseguiu entender que não bastavam que essas ferramentas estivessem à disposição dos promotores. Não bastava eu ter uma ferramenta maravilhosa de tratamento de dados, né? Não bastava uma calculadora de prescrição.
Eu precisava que essa calculadora alertasse o promotor quando determinado procedimento estivesse próximo de prescrever, ou quando ele tivesse recebido uma vista de 15 procedimentos e 5 estivessem prescritos. Não adiantava, e a gente via muito isso, os promotores, a gente precisa obter dados dos tribunais de contas, a gente precisa obter dados de contratações públicas, a gente precisa saber disso. Mas a gente recebia isso como planilhas grandes. E ainda que a gente tratasse disso num painel, e como fizemos, tratamos dessas informações em um painel onde os promotores podiam efetivamente trabalhar de forma mais articulada, mais visual essas contratações, a gente precisava ter um alerta ao promotor quando essas informações, de fato, gerassem algum indício de superfaturamento, de sobrepreço. Então, o que a gente criou hoje? Hoje a gente criou uma plataforma chamada Parquet Digital, e talvez seja uma grande revolução, né, no âmbito do Ministério Público, uma reinvenção efetiva da nossa atuação, porque hoje a gente pode dizer que a gente tem capacidade de atuar no tratamento de dados, com inteligência artificial, de uma forma muito mais estruturante, de uma forma muito mais transformadora da instituição, do que a gente tinha quando a gente estava atingindo ainda essa maturidade. Esse período todo foi muito importante para desenvolver aplicações, desenvolver a maturidade. Mas chega um momento em que a gente precisa utilizar essas ferramentas não só para dar transparência a essas informações de uma forma mais visual, mas também para alterar e reinventar o Ministério Público. E é isso que o MP Mapa está fazendo hoje. Hoje a gente informa o promotor, a gente alerta o promotor de uma série de coisas que acontecem sob a atribuição dele. Então, um promotor que trabalha em investigação penal, ele precisa saber quando as investigações dele estão perto de prescrever. E isso a gente alerta ele, a gente criou ferramentas capazes de alertar o promotor quando algum procedimento está próximo de prescrever, ou quais procedimentos, estando com ele ou estando na delegacia, já prescreveram, né, informando e dando facilidades. A gente cria minutas semi-prontas, o próprio sistema cria minutas semi-prontas de forma que, naqueles casos mais repetitivos e mais simples, ele possa fazer isso de uma forma mais automatizada e mais ágil. Com relação a contratações públicas, por exemplo, a gente, apesar de ter criado um painel de contratações públicas com dados tanto do TCE quanto dados que são coletados, né, via robôs dos painéis de transparência, a gente também informa ativamente ao promotor, né, a partir dessa plataforma chamada Parquet Digital, que determinado contrato tem indícios de superfaturamento, tem indícios que está com sobrepreço. Então, a gente utiliza da equipe de matemática e estatística para construir esses algoritmos, para entender quais são as situações da realidade onde a gente analisava via essas ferramentas que constituem outliers, né, constituem anormalidades no padrão regular de determinada matéria, né, contratações. A gente informa que determinado município está com índice de perdas de abastecimento de água muito elevado, então o promotor do meio ambiente pode tomar alguma medida. Então, qual é a experiência e talvez qual é a contribuição que eu posso trazer do MP em Mapas, do case MP em Mapas, né? É muito importante trabalhar com dados, mas esses dados precisam sustentar e reinventar a atividade finalística do Ministério Público. Essas atividades que eram meramente exploratórias e foram fundamentais nesse processo, né? Você criar aplicações que tratavam dados, que georreferenciavam dados, davam diagnósticos sobre determinadas situações que antes eram meramente planilhas gigantescas, foram muito importantes. Mas essas ferramentas passivas e meramente exploratórias, elas não têm mais espaço hoje. Essa transformação digital de tratar dados, de digitalizar fluxos de trabalho da instituição, foram forçadas, inclusive, nesse momento de pandemia. Mas a gente tem sempre que pensar, isso só gera resultado se a gente conseguir, com isso, reinventar a atuação do Ministério Público, né? Gerar maior eficiência, modificar a forma como a gente analisa as coisas. Não adianta a gente dizer que a gente vai analisar algo mais eficientemente ou de forma mais preventiva se a gente continua no mesmo fluxo de trabalho, oficiando, requisitando informações, instaurando procedimentos que, ao invés de transcorrerem na forma de papel, vão transcorrer simplesmente na forma eletrônica. A gente precisa reinventar a forma da gente trabalhar.
E o MP em Mapas hoje está trabalhando muito fortemente nisso. Já teve um momento de invenção das ferramentas, de conseguir dados, tratar dados, e agora chega o momento da gente reinventar. E a gente, com a plataforma Parquet Digital, criada lá no MP em Mapas, e que está plenamente disponível para qualquer Ministério Público que queira utilizar, a gente tem o código todo documentado, a gente pode ajudar, a gente entende que a sociedade só vai se transformar se trabalharmos juntos, né? Não é um Ministério Público sobrepondo ao outro. Então, cada um constrói, como o Dr. Gussen falou hoje mais cedo, né? Cada um coloca o seu tijolinho, né, na construção de uma sociedade melhor, na construção de um Ministério Público melhor. Então, hoje, a nossa intenção é que o MP brasileiro cresça unido, e com essa experiência do MP em Mapas, e essa experiência que a gente conseguiu dar talvez uma segunda revolução na atuação institucional de tratamento de dados e cultura de dados no MP do Rio, a gente entende que a gente pode efetivamente transformar o Ministério Público, reinventar o Ministério Público, e só assim a gente vai estar adaptado a essa nova missão que a gente tem numa sociedade de massa, uma sociedade rápida, uma sociedade de dados, uma sociedade de muita informação. A gente precisa se adaptar a isso, senão, conforme falou o procurador-geral de Pernambuco mais cedo, a gente vai deixar de existir. A gente vai, ou a gente se adequa a isso, ou a gente trabalha dessa forma e se reinventa, ou a gente deixa de existir. Então, a experiência do MP em Mapas trouxe isso. Só há transformação digital de verdade se ela conseguir quebrar algum tipo de paradigma e reinventar a instituição. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo convite, Ademir, e a gente está à disposição para contribuir da melhor forma possível.